A corrente do Golfo mudou de rumo. Os cientistas acabaram de descobrir algo alarmante e isso pode ser um sinal de alerta para uma grande catástrofe para o nosso planeta. Hoje vamos analisar com atenção o que está por vir e por que podemos estar à beira de uma era glacial. Sejam muito bem-vindos, pessoal! O que está por trás da nova descoberta? Vamos começar do início. Nas profundezas do Oceano Atlântico, há milênios que existe um gigantesco sistema de correntes que pode ser imaginado como um enorme sistema de aquecimento para o nosso planeta. Esse sistema chama-se AMOC, ou Circulação Atlântica de Massa de Água. A corrente do Golfo é, nesse contexto, algo como a tubulação principal desse sistema, que bombeia água quente dos trópicos para o norte, proporcionando assim temperaturas agradáveis e amenas à Europa. Sem ela, a Europa estaria facilmente 10 graus mais fria. A AMOC transporta cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água por segundo em direção ao norte. Isso equivale a cerca de 100 vezes o volume do rio Amazonas. Esse sistema é tão poderoso, tão fundamental para o nosso clima, que mudanças nele têm consequências globais. E é exatamente sobre essas mudanças que vamos falar hoje. Pois agora pesquisadores da Universidade de Utrecht observaram algo que lhes causa grande preocupação em um estudo novinho em folha, publicado na revista especializada Communications, Earth and Environment. René van Westen e Henk Dijkstra mostram que a corrente do Golfo perto do Cabo Hatteras, na costa leste da América do Norte, vem se deslocando para o norte há décadas. O Cabo Hatteras fica na Carolina do Norte, mais ou menos onde a corrente do Golfo se afasta da plataforma continental americana e passa para o Oceano Aberto, um ponto de enorme importância para todo o sistema. À primeira vista, tudo isso não parece tão dramático, mas é. Em suas simulações de computador, os cientistas puderam observar o que se segue a essa tendência gradual de deslocamento para o norte, um salto abrupto. Em apenas 2 anos, a corrente do Golfo se deslocou na simulação por nada menos que 219 quilômetros para o norte. E o que é ainda mais assustador é que esse salto repentino aconteceu algumas décadas antes de toda a AMOC entrar em colapso na simulação. A corrente do Golfo é, de certa forma, um prenúncio, como o canário na mina de carvão, que é o primeiro a perceber que o ar está acabando. Ei, pessoal, um pedido rápido. O YouTube está sendo inundado com conteúdo de IA feito às pressas, o chamado AI Slop. Isso não é uma crítica geral à IA, mas está ficando mais difícil para criadores humanos continuarem visíveis. Este vídeo aqui não é AI Slop. Ele foi pesquisado, escrito e produzido manualmente por várias pessoas que tiram seu sustento disso. Um redator, um editor, um responsável pelo marketing e eu mesmo. Se esse tipo de conteúdo é importante para você, a sua inscrição nos ajuda enormemente. Cada inscrição no canal nos ajuda a investir em vídeos de qualidade. Obrigado e vamos continuar. Agora vocês talvez estejam se perguntando, isso é realidade ou apenas uma simulação de computador? Boa pergunta. E aqui fica ainda mais interessante porque os pesquisadores compararam as previsões do modelo deles com dados reais de satélite. E de fato, as medições por satélite de 1993 a 2024 mostram uma tendência estatisticamente significativa de deslocamento para o norte da corrente do Golfo, exatamente no ponto que o modelo identificou como crítico. Além disso, medições de temperatura subaquática que remontam até 1965 confirmam essa tendência. 2 métodos de medição totalmente diferentes, um único e mesmo resultado. Isso é o que se chama de evidência esmagadora. Mas o que está levando a corrente do Golfo para o norte? Para responder a isso, precisamos mergulhar rapidamente nas profundezas do oceano. Bem abaixo da superfície do Atlântico, existe uma poderosa contracorrente, a chamada Corrente Marginal Ocidental Profunda. Mas essa corrente profunda flui na direção oposta à corrente do Golfo, ou seja, de norte para sul, e exerce assim uma espécie de efeito de âncora sobre a corrente do Golfo, como um gancho invisível que mantém a corrente do Golfo em sua posição. E se essa corrente profunda enfraquece, o gancho perde sua aderência e a corrente do Golfo deriva para o norte. E é exatamente isso que os dados mostram. A corrente marginal ocidental profunda está ficando mais fraca. A causa é o enfraquecimento crescente da AMOC. Isso porque a água do degelo da Groenlândia flui para o Atlântico Norte, dilui a água salgada do mar, tornando-a menos densa e por isso ela não consegue mais afundar tanto. E sem esse afundamento, a grande bomba de circulação do Atlântico não consegue mais funcionar direito. Desde 1950, ela já perdeu cerca de 15% de sua força. Parece pouco, mas para um sistema dessa magnitude é um valor enorme. E o que aconteceria se a corrente do Golfo, nesse processo, desviasse ainda mais para o norte ou se a AMOC realmente colapsasse? A resposta nos é dada por Ned Stark. O inverno está chegando.
Isso não seria um inverno aconchegante de férias. A Europa esfriaria dramaticamente. Os cientistas preveem uma queda de temperatura de 3 a 10 graus em grande parte da Europa em poucas décadas. Noruega, Escócia, Islândia. Essas regiões se tornariam desertos de gelo inóspitos e também no resto da Europa as temperaturas cairiam. Ao mesmo tempo, o nível do mar ao longo da costa leste da América do Norte subiria até 70 centímetros porque a água quente do mar não seria mais transportada para longe e ficaria acumulada. Cidades litorâneas como Nova York ou Miami sofreriam com inundações. E isso ainda não é tudo. Com a mudança das zonas climáticas, as áreas de chuva tropical se deslocariam para o sul, o que deixaria a Amazônia com um regime de chuvas drasticamente alterado. Na Ásia, a monção de verão, que alimenta milhões de pessoas, ficaria mais fraca. Resumindo, um colapso em cadeia não é um problema regional, mas sim um efeito dominó global. O problema desse efeito dominó é que, em algum momento, você já não sabe mais qual peça deveria ter deixado de pé por último. Então, precisamos todos entrar em pânico agora? Não, mas ficar um pouco alarmados sim. O estudo dos pesquisadores de Utrecht é tão valioso porque mostra pela primeira vez como a corrente do Golfo poderia ser usada como um sistema de alerta precoce. Se ela continuar se movendo para o norte e depois mudar abruptamente, como simulado no modelo, saberemos que a AMOC pode entrar em colapso poucas décadas depois. Isso nos dá potencialmente uma janela de tempo para reagir, uma janela de tempo que outros indicadores de alerta precoce propostos não oferecem, porque dá para observar a corrente do Golfo por satélite em tempo real. Não são necessárias séries de medições de décadas, nem sondas complicadas de águas profundas. Basta olhar e verificar até onde a corrente se deslocou para o norte. O problema é que só temos essa visão sistemática da corrente desde 1993, ou seja, há pouco mais de 30 anos. Mas os dados desses anos já são suficientes para identificar uma tendência estatisticamente significativa. Isso já diz muito sobre o quão evidente o deslocamento já é. Aliás, aqui está a diferença em relação a um filme de catástrofe como O Dia Depois de Amanhã, caso vocês tenham assistido. Lá, tudo congela em poucos dias. A realidade é um pouco mais lenta, mas não por isso menos grave. Na verdade, o processo já vem ocorrendo há décadas e os dados mostram claramente que não podemos ficar de braços cruzados. Vou mantê-los informados sobre os próximos desdobramentos. Então já aproveite para se inscrever no canal para não perder nada e lembre-se de deixar o like para ajudarmos a bater a meta de 5.000 curtidas. E já que estamos falando de descobertas espetaculares em lugares inóspitos, no próximo vídeo, vamos mergulhar sob a Antártida. Bem no fundo da Antártida, logo abaixo da estação russa Vostok, os cientistas descobriram algo que os deixou sem palavras. Um lago antigo completamente isolado do resto do mundo há milhões de anos. Uma verdadeira cápsula do tempo viva que nos dá uma visão de um mundo esquecido. Para saber tudo sobre isso e ver as imagens originais emocionantes, não deixe de clicar no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, tem mais um vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!